Olá, pessoal. Meu nome é Andréia Cantuária, eu sou professora de Geografia no IFTO Campus Palmas e hoje nós vamos estudar sobre formações vegetais. Estudando sobre formações vegetais, olha só, eu trouxe aí algumas imagens de biomas espalhados pelo mundo para que a gente pudesse ter uma visualização. Então, esse primeiro bioma aqui, eu acho que todos vocês conhecem, né? É um bioma que é muito chamativo quando se mostra sobre as paisagens do continente africano. Normalmente ele é o principal porta-retrato. Então aqui é uma savana, olha as zebras aqui, né, em primeiro plano. Então uma típica paisagem de savana, é uma formação vegetal no continente, muito presente no continente africano. Essa outra imagem aqui é uma floresta de coníferas. As coníferas, elas são pinheiros, né? Os pinheiros são espécies de coníferas e eles aparecem muito no continente europeu, no continente asiático, na América do Norte, é onde você tem a maior presença dessas formações vegetais, bem típicas aí nas nossas casas, mesmo que sejam artificiais, no período do Natal. Aqui embaixo você tem uma floresta temperada, em período de outono, tá? E aqui você tem uma vegetação que a maioria de nós nunca tem muito contato com ela e nem vê muitas imagens sobre ela, que é a tundra. É uma vegetação típica das regiões polares do nosso planeta, composta essencialmente de musgos e líquens. E aí, quando nós vamos estudar os principais tipos de formações vegetais, a gente tem que sempre lembrar que ao longo da história da humanidade, especialmente ao longo do século XX, os seres humanos promoveram um grande impacto ambiental sobre as formações vegetais. Aqui, por exemplo, no nosso país, nesse momento em que nós estamos vivendo, em pleno mês de setembro, finalizando o mês de setembro de 2024, eu posso te perguntar, você já respirou fumaça hoje? Porque eu já respirei. Hoje de manhã eu amanheci aqui na minha casa, em Palmas, com a minha casa cheia de fumaça, das queimadas, dos incêndios florestais que estão acontecendo aqui no nosso entorno e nas nossas áreas verdes, e às vezes as pessoas colocam fogo no seu lixo doméstico, e aí, infelizmente, nós temos todas essas ações têm resultado em grandes impactos sobre as formações vegetais. Aqui eu trouxe para vocês o mapa das formações vegetais brasileiras. Então você tem aqui a floresta amazônica, que é o nosso maior bioma, ocupando aqui uma porção significativa do território brasileiro na região norte e parte da região centro-oeste. Aqui nós temos o bioma do Cerrado, na porção central do país. A Mata dos Cocais, aqui ocupando principalmente os estados do Maranhão e Piauí. A Caatinga, que ocupa aqui a região do semiárido nordestino. A floresta tropical, também chamada de Mata Atlântica, que essa aqui, só para que vocês possam ter uma noção da questão antrópica, a floresta tropical ou a Mata Atlântica cobria essa vasta extensão que vocês estão percebendo aqui no mapa. Essa aqui era a extensão original da Mata Atlântica. Mas hoje a Mata Atlântica está severamente reduzida, a em torno de 10% do que ela era originalmente. Então hoje você não tem mais toda essa cobertura, toda esta área de cobertura de Mata Atlântica. Aqui nas regiões litorâneas nós temos as formações de mangues. Ao sul do Brasil, a região de Campos. Na região também sul, mas mais no centro-norte, nós temos a mata de araucárias. E aqui, nas regiões dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, complexo do Pantanal. E aí, nessa nossa curta aula, não é possível trabalhar com vocês uma caracterização de todas essas formações vegetais. Então, eu escolhi duas formações vegetais, a floresta amazônica e o cerrado, e nós vamos trabalhar estas duas apenas, ok? E aí, a floresta amazônica, ela é uma floresta considerada densa, porque ela é muito fechada, latifoliada, porque as folhas são largas, higrófila, porque ela é sempre úmida, perene, porque as suas folhas não têm um processo de queda, não são caducifólias, e ela está dividida em três níveis: mata de igapó, ou também chamada de caiagapó, mata de várzea e a mata de caeté
ou terra firme. A mata de igapó é o trecho da floresta sempre alagado, onde nós temos uma figura muito comum que é a Vitória Régia. Olha aqui, ela é belíssima. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de contemplar uma paisagem como essa aqui, mas a Vitória Régia ela é maravilhosa, é uma espécie belíssima, muito típica da mata de igapó. A mata da várzea é a mata que, nas inundações do rio, ela vai ficar parte coberta, parte descoberta de água, e no período da estiagem ela vai ficar toda descoberta. Quando você visita a região amazônica, eu já estive algumas vezes em Manaus, é muito interessante quando você visita a mata de várzea. Eles constroem para que nós possamos visitar a mata de várzea, eles constroem altos tablados. E aí você, no período das chuvas, você anda em cima desses tablados, bem altos, onde você fica praticamente na copa das árvores, porque ele está inundado. Mas no período da estiagem, você vai andar no solo, na terra, no próprio chão. E aí as árvores estarão, árvores de grande altura, e você estará andando próximo às raízes. Então, é muito interessante a mata de terra firme. Uma espécie muito típica que nós encontramos nessa mata é a seringueira e o açaí. E aí, aqui eu trouxe para vocês, uma figura da mata de terra, da mata de várzea, tá? As suas raízes são raízes adaptadas, esse processo de inundação e estiagem. Aqui é uma visão dela no período da estiagem. Aqui você pode perceber que ela não está inundada. E aqui eu trouxe um pouquinho sobre duas espécies de duas partes da mata. Aqui o açaí, que eu acredito que a maioria de nós gostamos muito, Eu particularmente gosto muito. E aqui nós temos também a castanha do Pará. Esse aqui é o ouriço, tá? Quando cai a castanha do Pará da árvore, não cai as castanhas já assim descascadinhas, como a gente compra no supermercado. Elas caem dentro dessa fruta grande aqui que nós chamamos de ouriço. Dentro do ouriço tem as castanhas com as suas cascas individuais, e aí elas são retiradas e aí nós podemos consumir. O açaí, pessoal, só para vocês terem uma ideia de dados interessantes, nos últimos 10 anos aumentou em 15.000% as exportações de açaí no Brasil. Vocês acreditam nisso? O Pará é o maior produtor nacional e o maior exportador. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Pará, só entre 2019 e 2020, as exportações de açaí cresceram 52%. Olha que coisa impressionante. E o açaí ele é cada vez mais consumido não só fora do nosso país, mas ele também é cada vez mais consumido dentro do nosso país, É a coqueluche das academias, das dietas fitness. E o açaí, gente, e aí, óbvio que para você aumentar essa produção de açaí, essas exportações de açaí, houve uma maior exploração das áreas de mata de várzea, que é onde o açaí é nativo. Infelizmente, por meio desse crescimento, esse crescimento não traz só benefícios, traz muitos benefícios econômicos, mas alguns especialistas têm alertado sobre o impacto que a maior produção de açaí nas áreas de várzea tem gerado para a biodiversidade local, impactando sobre a biodiversidade local e impactando inclusive na produtividade do açaí. Então, vamos continuar tomando açaí, mas precisa ser feito de uma forma que não gere tanto impacto sobre a mata de várzea. E aqui nós temos a última, mata de terra firme, o caetê, que ela está sempre livre das inundações, estão nas partes mais altas da floresta, ocupam a maior extensão, é a maior área ocupada pela mata de terra firme. Ela é rica em formações como castanheiro, cacaueiro e outras árvores de grande porte, 40, 50 metros de altura. O desmatamento acelerado nos últimos anos na região amazônica, impulsionado pela expansão da criação de gado, pelo cultivo da soja, pelas atividades de garimpo, pela exploração ilegal da madeira e apropriação indevida de terras públicas, tem colocado em sério risco a fauna, a flora da floresta amazônica, os povos indígenas e o equilíbrio ambiental em todo o planeta, contribuindo inclusive, de acordo com alguns especialistas, para a acentuação dos impactos do aquecimento global.
Então, aqui eu trouxe para vocês uma análise sobre isso. O desmatamento na Amazônia, só de agosto de 2022 a julho de 2003, a região amazônica perdeu 9.001 quilômetros quadrados. Isso é uma área muito gigantesca, que equivale a 7,5 vezes a extensão da cidade do Rio de Janeiro, só para vocês terem uma noção sobre isso. As causas desse maior desmatamento, principalmente a expansão da criação de gado, o cultivo da soja, como eu já citei anteriormente, as atividades de garimpo, a exploração ilegal de madeira e a apropriação indevida das terras públicas. Como consequências, você vai ter a fauna e a flora em sério risco, redução significativa da biodiversidade. Os povos indígenas são direta e indiretamente impactados por essas ações de desmatamento. Isso vai contribuir para o aquecimento global e também para o aparecimento de doenças zoonóticas. Por exemplo, dengue, zika, chikungunya são consideradas doenças zoonóticas. E os especialistas apontam que há uma relação entre desmatamento e acentuação dos casos dessas doenças. E, além disso, traz prejuízos econômicos incalculáveis. Sobre o Cerrado cobre em torno de 87% do Cerrado Tocantinense. Aqui você tem uma visualização do Cerrado, que se caracteriza por árvores de pequeno porte, troncos retorcidos, casca grossa, raízes profundas. Aqui nós temos um fruto típico do nosso Cerrado, que eu particularmente também sou apaixonada, o nosso famoso piqui, tá? Aqui nós temos uma outra espécie típica do nosso Cerrado, que é o capim-dourado. O capim-dourado é endêmico, ou seja, ele é típico do Cerrado Tocantinense, da região do Jalapão. Tá? Aqui outros frutos do Cerrado, acredito que vocês devam conhecer a maior parte deles, são muito saborosos e valem a pena de ser experimentados. O buriti, o murici, o puçá, mangaba, o bacupari. E o Cerrado ele se divide em 4 tipos: cerradão, cerrado típico, cerrado, campo cerrado e o campo, ou também chamado campo cerrado de campo sujo e o campo de campo limpo. O cerradão é o cerrado mais denso, onde você tem uma maior cobertura florestal, em detrimento da cobertura arbustiva. O cerrado típico você vai ter 50% de cobertura arbórea e 50% de cobertura arbustiva. No campo cerrado, você vai ter o predomínio da cobertura arbustiva. E no campo limpo, ou no campo sul, o campo cerrado ou o campo sujo, você vai ter predomínio do extrato arbustivo, mas você também vai ter extrato arbóreo, mais esparso. E no campo limpo, você vai ter o extrato arbustivo e praticamente a ausência do extrato arbóreo. No Tocantins, nós encontramos esses 4 tipos de formação do cerrado e no restante do território brasileiro também. Aqui nós fechamos a nossa aula apenas com esta introdução dessas 2 formações vegetais e nas salas de aula estudaremos o restante delas. Obrigada!